Olá, eu sou Alex Victor Dalla Cruz e estarei falando sobre desenvolvimento e construção do sistema de controle por pedal de placas metálicas ou SICPlan 2020. Xenax nos diz que o percussionista está sempre na senda do desenvolvimento e construção de novos instrumentos e mecanismos performativos, aliando a inovação tecnológica que melhorem e desenvolvam originalmente sua performance. O percussionista trabalha em constante parceria com compositores e construtores. De acordo com Shaib, existem pelo menos 14 obras musicais de relevância mundial que foram escritas exclusivamente para percussão, utilizando placas metálicas exploradas sonoramente na água. Destacam-se obras de compositores consagrados no cenário musical, como John Cage, Vink Globokar, Stuart Smith e Alexandre Lunsky. Essa utilização exige tecnicamente do percussionista situações de performance em que uma das mãos do intérprete forçosamente é utilizada para submergir e emergir a placa metálica no recipiente com água, enquanto a outra executa os toques sobre o instrumento. Essas explorações químicas poderiam ser melhoradas e ampliados seus recursos caso as duas mãos do intérprete estivessem livres para tocar o instrumento. Desta forma, a utilização dos pés como recurso para controlar as descidas e subidas das placas metálicas junto ao recipiente com água passou a ser explorada em algumas performances. Atualmente, não existem no mercado sistema de controle por pedal de placas metálicas, com a função de submersão e emersão das mesmas em água. Todos os sistemas dessa natureza desenvolvidos, de que se tem notícias, são mecanismos rústicos e feitos de improviso para aquele momento específico da performance musical. Observou-se apenas um modelo de mecanismo ainda rústico, mas de estrutura mais formalizada, chamado Water Chimes. Esse mecanismo, de acordo com Richards 2019, ele foi desenvolvido para ser utilizado por trilhas sonoras de filmes da década de 1970, dando a ideia de já ser relativamente antigo. Além disso, o mesmo limita consideravelmente as dimensões dos instrumentos e seu posicionamento, sendo utilizado apenas para gongos de pequenas dimensões pré-fixados no sistema. Após informações colhidas nas bases do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, entre outras do exterior, baseados na escassez e limitações dos mecanismos encontrados, desenvolvemos um sistema de controle por pedal e placas metálicas, o SICPlan 2020, capaz de ampliar os recursos performativos do percussionista em relação a esses instrumentos em contato com a água. Foram utilizados para o desenvolvimento dos desenhos e projeto do protótipo os softwares licenciados SketchUp 2019, Autodesk Fusion 360i, Adobe Illustrator 2019 e Adobe Photoshop 2019. Tratou-se de um minucioso processo, onde, inclusivamente, contamos com peças fabricadas, personalizadas. A composição dessas peças gerou o seguinte mecanismo, composto por uma estrutura em aço inox, composta por 2 cavaletes, sustentados por 4 rodízios com freio, e que estão fixados de maneira oposta a uma barra central superior, uma barra central inferior, uma bandeja de sustentação que suporta um recipiente com água. Estas fixações se dão por alavancas de aperto. A barra central inferior está fixada no pedal, que através de um sistema de molas de tração fixadas numa base em posição oposta uma à outra, aciona uma corda, instalada por roldanas, que realiza o movimento de descida e subida de uma cruzeta, estando esta suspendida, centralizada e localizada logo abaixo da barra central superior, responsável por suspender a placa metálica. Ao acionar-se o pedal com o pé, todo o mecanismo aqui descrito faz com que a cruzeta realize movimentos para baixo e para cima, submergindo e emergindo a placa metálica no recipiente com água, que estará acomodado na bandeja de sustentação. Finalizados os esquetes e o render do mecanismo, passamos para o processo de construção, elegendo materiais resistentes à água, o aço inox, através de cortes a laser, dobras de chapas e soldagem. Depois de construídas todas as peças, chegamos ao processo de montagem e testes do protótipo.
Após a construção e fase de testes, constatamos as seguintes vantagens que o sistema trouxe à performance do percussionista. Primeiro, cessão do risco de estresse muscular do percussionista. Sem a necessidade de utilização das mãos para suspender uma placa metálica durante uma performance, cessa-se o risco de estresse, lesões de músculos e ou tendões por parte do percussionista. 2. Aperfeiçoamento técnico para melhor performance sobre o instrumento. Com as duas mãos livres para tocar o instrumento, recursos técnicos, precisão e igualdade de toque tornam-se mais eficazes. 3. Extensão das possibilidades e explorações tímbricas. Com as duas mãos livres para tocar o instrumento, percussionistas e compositores poderão desenvolver novas e originais explorações tímbricas sobre placas metálicas em contato com a água. 4. Utilização de placas metálicas de médio porte e peso, até 24 polegadas e 4 kg. Algo que seria relativamente inexequível utilizando as mãos para controlar a imersão e submersão dessas placas em água. 5. Variedade de posicionamento das placas metálicas. O sistema permite acomodar as placas em posição vertical ou horizontal em relação ao percussionista. Considerações finais. O objetivo final do projeto, enquanto resultados esperados, visa apresentar o protótipo em contexto de concerto e em condições de uso. Devido à situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde e em razão da enfermidade Covid-19 e restrições de contato social adotadas por entidades governamentais estatais, dentre elas IES, e espaços destinados à difusão cultural, não foi possível até o momento a utilização do SICPLAN 2020 em situação de concerto. Mesmo assim, diante de todos os testes feitos e resultados positivos, acreditamos ter prestado aqui um valioso contributo para o desenvolvimento de novas performances, que envolve o repertório percussivo e concomitante manipulação de objetos e instrumentos em água. Para além de um facilitador, esse mecanismo poderá estimular novas formas de se compor para a percussão, buscando situações sonoras originais, ainda não exploradas. Outros sim, não descartamos futuros projetos de inovação tecnológica a serem desenvolvidas e que possam sugerir e apresentar melhoras e ou alternativas sobre o mecanismo aqui descrito. Destacamos ainda que se encontra no CITT, o FMG, o processo de patente desse mecanismo.